Nessa última sexta-feira, o Sérgio Moro pediu demissão do governo Bolsonaro e levou o Ibovespa a fechar em uma forte queda de menos 5,45%. E é por causa disso que eu estou gravando esse vídeo para mostrar para vocês como que tudo isso pode afetar os seus investimentos e o que você pode fazer para conseguir superar toda essa crise de maneira mais tranquila e até mesmo sair mais rico delas. Então, se você achou interessante esse assunto, já clica aqui no joinha, compartilha com seus amigos, se inscreve aí no canal, não sei se está desse lado ou desse, para receber as notificações dos próximos vídeos em primeira mão. Então, qual que foi o cenário base que se criou aqui no Brasil depois de todos esses acontecimentos? Bom, primeira coisa que eu fui buscar em reportagens aí é de que os grandes empresários que apoiavam o governo Bolsonaro já manifestaram reprovação contra o presidente em relação a esses fatos, né? Porque se você for ver, o Sérgio Moro junto com o Paulo Guedes era um dos pilares que sustentavam todo esse governo Bolsonaro, que dava esperança para nós brasileiros de um país melhor. E eu estou falando de nomes aí como, por exemplo, o Luciano Hang, dono daquelas lojas Avan, o João Apolinário das lojas Polishop e também de empresários como o José Carlos Semizato, que é o dono das Holdings SMZTO, que é dono de várias franquias do setor de educação. Então esse acontecimento leva algumas consequências bem graves aqui para a Bolsa de Valores e para a economia aqui do Brasil. Primeiro, vai levar uma instabilidade política, e isso é sempre ruim, você já vai saber o porquê. E segundo, isso abre um precedente para talvez o Bolsonaro também demitir o ministro Paulo Guedes, que vem fazendo aí um excelente trabalho na economia e dando esperança a nós brasileiros de um melhor futuro para o Brasil e consequente a alta das ações aqui na Bolsa de Valores. Então, se ele for demitido, isso vai ser muito grave para todo mundo e provavelmente o mercado vai entender isso como um ponto muito negativo. Agora, o problema da instabilidade política, que é o mínimo que vai acontecer aqui, é de que o dinheiro dos gringos, o dinheiro lá de fora, os americanos, os dólares não vão entrar aqui no Brasil. Em última análise, se você observar a movimentação aqui do Ibovespa, você vai ver que quando os dólares entram no Brasil, o Ibovespa sobe. E quando ele começa a sair, o Ibovespa tende a cair, como aconteceu em 2019, né? 2019, saíram várias notícias aí falando que a retirada de dólares dos gringos aqui do Brasil, também por conta da baixa da taxa de juros, foi recorde. Nunca foi tanto assim como nos anos anteriores. E o que a gente viu agora no começo de 2020 foi essa crise do coronavírus, que culminou com uma forte queda aqui do Ibovespa, que foi até mais forte que a queda lá do Dow Jones nos Estados Unidos. Então a gente precisa de um cenário político mais estável para que esse dinheiro, para esses dólares, voltem aqui para o Brasil e levem o Ibovespa a subir. Outra coisa muito ruim que a gente não pode esquecer é de que os números do PIB aqui do Brasil não param de piorar. Tá? Já não ia ser grande coisa esse ano, já não estava esperando um crescimento tão grande, mas agora vai ficar no negativo, e a grande questão é o quão negativo esses números vão sair. E quando esses números saírem, provavelmente, se vierem ruins, a gente pode ter um grande movimento de baixa na Bolsa de Valores e para a maioria das ações aqui do Brasil. Então o que você tem que fazer nesse momento é pensar em proteção da sua carteira de investimentos. Por que isso? Porque você tem que aguentar esse período de forte queda da maneira mais tranquila possível, sem fazer besteira, sem vender suas ações no prejuízo, para daí conseguir surfar o grande movimento de alta que vai vir logo na sequência. E por que eu falo isso? Porque quando você analisa o gráfico de longo prazo do Ibovespa, você vê que a gente passou por diversas crises com a queda de preços, só que sempre depois vem um movimento de alta que culmina num bull market muito forte. Então você tem que aprender a proteger sua carteira. E de que maneira? Qual que é a melhor maneira de você fazer isso? É simplesmente seguindo esses 3 passos que eu vou te falar. Primeiro passo, investir somente em ações de boas empresas, porque elas são as mais sólidas e as que têm as maiores chances de se recuperar dessas crises. Segundo, comprar as ações dessas empresas a preços descontados, que é o que acontece sempre nas grandes crises. E terceiro, fazer uma boa diversificação, tanto nas ações que você vai investir, quanto no seu dinheiro, que também deve ter uma parte investida em renda fixa, porque a gente não sabe quais ações realmente vão subir, algumas vão subir, outras vão cair, e das que subirem, algumas vão subir mais e outras vão subir menos. Então, para você ficar mais tranquilo, é preciso que você realize uma boa diversificação. E é bom falar disso porque muita gente, quando se fala em proteção, acaba pensando que você precisa fazer aquelas operações mais complicadas, como operar mini índice, operar opções, moeda, dólar, fazer trava, e você não precisa de nada disso. E a razão de eu estar falando isso é porque quando você pega o resultado dos fundos de ações, que são aqueles que só investem em ações em renda fixa, e compara com a rentabilidade dos fundos multimercados, que são aqueles que investem nessas coisas que eu te falei, você vê que os fundos de ações
eles conseguem ter uma rentabilidade muito maior que desses fundos multimercado. E só para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos, os melhores fundos de ações aqui no Brasil tiveram rentabilidades que variaram de 500% a 647%, enquanto que os melhores fundos multimercados da década apresentaram rentabilidades que variaram de 204% a 274% nos últimos 10 anos. Então você vê que você não precisa fazer essas operações complicadas, perder seu tempo se matando para fazer tudo isso para sobreviver a essas crises e sair mais rico delas. Basta você fazer o arroz com feijão bem feito, porque quando você vai analisar o que esses fundos e ações fizeram, na entrevista com os gestores desses fundos, você vê que eles simplesmente fizeram isso que eu te falei, que é o que o Warren Buffett faz e que os maiores investidores do mundo fazem, que é investir em ações de boas empresas a preços descontados e fazer uma boa diversificação. Então isso é o que você precisa para conseguir superar essas crises que acontecem, superar a crise do governo Bolsonaro de maneira mais tranquila e sair mais rico dessas crises quando o mercado retomar o seu mercado de alta. Pelo menos isso é o que eu aprendi a fazer em 2008 e tenho feito com muito sucesso nos últimos 12 anos. Então se de repente você quiser me ajuda para saber como conseguir fazer isso de maneira prática e mais eficiente e rápida, basta clicar no link aqui da descrição e fazer o download gratuito do e-book A Estratégia Definitiva para Vencer na Bolsa de Valores, porque lá eu conto mais sobre como funciona todo esse método. E eu já até aviso que no momento que você clicar para baixar seu e-book gratuito, você vai ganhar acesso exclusivo e imediato a uma videoaula bônus que eu gravei, onde eu demonstro como eu cheguei nos resultados que eu tenho alcançado nos últimos anos. E eu já até adianto que são resultados expressivos e que qualquer pessoa comum, como eu e você, podem conquistar com no máximo 30 minutos de dedicação por semana. Então se de repente você quiser me ajuda para conseguir atravessar toda essa crise de maneira mais tranquila e quiçá sair mais rico delas, é só clicar no link abaixo aqui da descrição e fazer o download gratuito do seu book agora. Então se você gostou do que eu falei nesse vídeo, já clica no joinha, compartilha com seus amigos e se inscreve aqui no canal para receber as notificações em primeira mão. Então hoje eu vou ficando por aqui e a gente se fala numa próxima. Um grande abraço, tchau, tchau.